Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando os trabalhos do segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós estamos agora na 9ª sessão do Congresso, né? E até aqui, os debates vêm vindo num crescendo maravilhoso, as contribuições muito importantes, né? Nós iniciamos na segunda-feira à noite, com a exposição virtual do artista Cildo Oliveira. Algumas das obras dele nós expusemos aqui virtualmente. Eu bati um papo muito agradável com o Cildo sobre a obra dele, sobre a sua poética e sobre a sua ligação com a política também, a ligação com a cidade, a ligação com a natureza e como é que tudo isso se apresenta na sua obra. Em seguida, nós tivemos a homenagem e a concessão do título de acadêmico emérito ao professor Renato Janine Ribeiro, não é? O título de acadêmico emérito foi criado na minha gestão a partir de 2017 e ele é concedido apenas e tão somente àqueles que se destacaram e aquelas que se destacaram no Brasil na construção dos direitos humanos, na construção da democracia e de uma cultura da paz. Então, no primeiro congresso foi concedido a José Gregório, em seguida a Fábio Comparato, e agora nesse congresso ao Renato Janine Ribeiro, ao professor Celso Laffer e ao professor Dalmo de Abreu Dallario. E depois nós tivemos uma sessão maravilhosa sobre discussão sobre cidade e cultura, com a presença de Nabil Bonduki, sobre universidade e cidade, com a presença do ex-reitor da USP, o João Grandino Rodas, que é acadêmico da Academia Paulista de Direito. Nós tivemos depois debate sobre acessibilidade, debate sobre as concepções de Bobbio a respeito da cidadania, a questão das migrações, que é extremamente importante, a presença dos migrantes nas cidades, o que isso significa em termos democráticos, o que significa o contato com os migrantes, o que significa a construção que os migrantes trazem para a modificação do ambiente da cidade e da própria configuração democrática e cultural dela. E depois nós tivemos ainda muitos debates interessantes na parte da tarde, a oferta de exposições dos pesquisadores e pesquisadoras dos grupos de pesquisa da academia, né? Que são agora em número bastante grande, né? Quando eu comecei os grupos de pesquisa, nós tínhamos 15 pesquisadores, hoje nós estamos próximos dos 100 pesquisadores e pesquisadoras na academia. E hoje cedo nós iniciamos com um debate sobre a verdade e a política e o direito. E discutimos o caso dos bebês sequestrados durante a ditadura militar, no trabalho muito bonito do Eduardo Reina, que está nos acompanhando ainda. Discutimos o caso chileno com a Maria Antonieta Mendizábal e discutimos também a questão da concepção jurídica da verdade, né, com a professora Elza Boateux. E agora a gente vai ter o prazer enorme, a honra enorme de receber dois jornalistas que eu admiro muitíssimo, né? E que nós todos admiramos e conhecemos pelo trabalho muito importante, muito sério que realizam. Um deles num ambiente tradicional do jornalismo, que é Jamil Chad, que é jornalista da Folha de São Paulo atualmente, né, além de contribuir em outros órgãos de imprensa, e tem um trabalho extremamente importante na análise das relações internacionais, na análise da presença internacional dos vários países, mas também na construção dos direitos humanos. E a outra é a Juliana Wallauer, que junto com a Cris Bartz, a Ju Wallauer, junto com a Cris Bartz, comanda um programa que nós todos adoramos, né? E tem uma repercussão enorme, tem um sucesso enorme graças ao talento delas para manejar uma nova ferramenta, um novo instrumento, né? Uma nova forma de comunicação, né? Que são os mamilos, né? Jornalismo de peito aberto, né? E eu estive lá e outro dia fazendo uma live da academia com 3 mulheres também maravilhosas que estão empreendendo uma candidatura coletiva, né? Negra, artística e transexual. No bate-papo com elas, eu tive assim o prazer enorme de perguntar a cada uma delas o que elas eram na fila do pão, né? Que foi um termo que eu aprendi assim desconcertado no programa da Ju Wallauer e da Cris Bartz, que eu não sabia absolutamente do que se tratava quando ela me perguntou quem eu era na fila do pão, né?
E aí eu aprendi esse termo, mas eu descobri que elas sabiam, né? Eu pensei que eu ia surpreender alguém, mas não. Então, o único que não sabia era eu, né? O Jamil, você conhece esse termo? Conheço. Já fui, já Então, tive de realmente, responder a isso eu também. estou muito ultrapassado. Bom, meus queridos Jamil e Juliana, muito prazer. E eu gostaria agora, já desde logo, de passar a palavra ao Jamil Chad, dando um abraço muito carinhoso e as boas-vindas da Academia Paulista de Direito e agradecendo muito a sua participação, a sua disponibilidade para participar hoje. No próximo congresso, Jamil, você vai vir pessoalmente. Certamente, certamente. E já vacinado, né? Aqui e aí, todo mundo. Meu caro, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Os demais aí na sala também. Reina, super companheiro de sempre aqui, muito bom te ver. E queria deixar muito claro, bom, Juliana, que eu fiz uma brincadeira no começo, mas é verdade, quem é que não conhece? Então, mesmo sem conhecer, sabe quem é. Na verdade, essa é uma excelente oportunidade para a gente falar um pouco de jornalismo, mas antes de falar do jornalismo e, na verdade, das encruzilhadas que nós vivemos, dar um passo um pouquinho atrás e tentar entender o que está acontecendo no que se refere aos direitos humanos, porque nós estamos inseridos numa outra situação que é um pouco mais ampla, que é justamente a do questionamento desse termo direitos humanos. Para a gente entrar na questão de direitos humanos, a gente também precisa dar um passo atrás para entender que é o multilateralismo, o sistema internacional que vem sendo alvo de um questionamento maior. Então, só para a gente colocar também numa perspectiva, o que é o momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, basicamente, um momento que, 70 anos depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu tenho a impressão, morando aqui em Genebra, cobrindo o Conselho de Direitos Humanos, convivendo basicamente com esses debates, eu tenho a forte impressão de que a declaração assinada há 70 anos não seria assinada hoje se ela fosse recolocada à votação, se ela fosse redebatida. É dramático isso, porque ela é uma espécie de bússola. Ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela é absolutamente humana, só isso. Ela não traz ideologias, claro, tudo pode ter alguma espécie de colocação nesse sentido, mas é muito difícil você ler os 30 artigos da declaração e dizer essa é uma declaração marxista. Não. Ou essa é uma declaração capitalista liberal. Tampouco. Então, é uma bússola muito, muito importante que o mundo tem e que hoje é colocada de uma forma muito clara numa espécie de encruzilhada. E o que eu vejo aqui são dois grupos diferentes, muito diferentes, de fato, mas que, em ambos os casos, representam uma ameaça a essa bússola. O primeiro deles é o grupo de países que, de fato, defende restrição. Restrição a esses direitos. Estamos falando claramente de China, de Rússia, da Turquia, de vários outros países que atuam deliberadamente, Venezuela, Cuba, que atuam de uma forma absolutamente deliberada para minar esses direitos, para minar a capacidade de que, por exemplo, instituições internacionais possam controlar, possam fiscalizar se esses direitos são cumpridos ou não. Essa é uma tendência extremamente clara. Coloco aí no grupo ainda a Arábia Saudita, são vários outros países que não têm nenhuma intenção, pelo menos por enquanto, de falar, olha só, essa é a realidade e essa é uma possibilidade de abertura que nós temos, essa é uma bússola que eu, no meu governo, utilizo. Não, não é nada disso. Então, em primeiro lugar, tem esse grupo, bastante fundamental nessa história toda. E, de outro lado, nós temos um grupo de democracias, no caso, que tem, curiosamente, também uma intenção muito clara de desmontar essa bússola. E aí eu estou falando também claramente dos Estados Unidos, Brasil, Hungria, Polônia e outros governos que têm como agenda
e de uma forma extremamente clara o objetivo de redefinir o que são os direitos humanos. Inclusive, isso não é uma proposta apenas internacional. Dentro dos Estados Unidos, há uma comissão que foi criada especificamente para reavaliar o que são os direitos humanos. E aí chegaram, entre outras coisas, chegaram a uma conclusão bastante complicada de que alguns dos direitos que eventualmente estão sendo promovidos como direito não são direitos, são apenas reivindicações de grupos minoritários e que isso, portanto, não deve ser considerado como direito. Então, aquele processo que vinha durando já 30 anos de expansão dos direitos, ele é alvo de ataques de dois lados. De um lado, deliberadamente autoritário, e de um outro lado, que não é autoritário no nome, mas que quer uma redefinição do que são direitos, porque os atuais direitos, ou a atual expansão de direitos, poderia, eventualmente, questionar alguns dos valores desses governos. Posso dar vários exemplos aqui do que vem acontecendo, mas o mais claro de todos eles é a posição da mulher, é a posição de gênero, inclusive. Direito à educação sexual é questionado hoje, deliberadamente. Direito à saúde reprodutiva é questionado de uma forma claríssima, sem nenhuma vergonha. O país levanta a placa e diz: eu não aceito isso. E aí a ironia dessa história toda é que você vê e aí, perdão pela palavra, uma santa aliança entre sauditas, egípcios e católicos, Brasil, Estados Unidos, Hungria, de uma forma muito surpreendente, porque você tem, nesse ponto, um elemento de encontro. Agora, por que tem acontecido isso? Eu acho que esse é um elemento fundamental. É porque existe, de fato, 70 anos depois, uma vontade de alguns desses governos de redefinir esse conceito de direitos. Redefinir o que internacionalmente era considerado como um consenso. Posso dar um outro exemplo também muito claro, na questão de igualdade de gênero. No ano passado, houve um debate muito grande aqui na ONU sobre uma resolução que, para vocês terem ideia, passava todos os anos por consenso a resolução, dizendo o óbvio: mulheres precisam ser defendidas, os direitos das mulheres precisam ser defendidos, a proteção à mulher precisa ser garantida em todos os estados, e os estados têm a responsabilidade de garantir que as mulheres tenham oportunidades iguais. Parece um absurdo do absurdo da obviedade, mas olha só, desde o ano passado, essa resolução não é mais alvo de uma aprovação consensual. Antes, ela passa por um debate gigantesco que mostra que justamente existe esse questionamento no coração do que parecia ser um consenso. Isso é só um exemplo de como 30 anos depois, por que eu falo 30, 25 anos depois? Estou levando em consideração o início das grandes conferências internacionais do clima, da mulher, Conferência de Viena, de Pequim, a ECO 92, que ali se cria, depois da Guerra Fria, todo esse arcabouço jurídico que nós vivemos hoje. Bom, de uma certa forma, é isso que está sendo questionado. Então, esse é o aspecto geral que eu queria colocar antes de entrar na questão do jornalismo em si, porque é nisso que nós estamos, vamos dizer assim, submetidos. É nesse contexto de questionamento dos direitos e o final, vamos dizer assim, de uma expansão, porque o que parecia, pelo menos parecia, que eu estou aqui há 20 anos, que essa expansão ela poderia ser mais lenta, mais rápida, mas ela nunca seria uma regressão. Ela não teria esse espaço de regressão. Você poderia ter uma pausa de vários anos, você poderia ter alguns problemas muito sérios para conseguir implementar direitos que foram conquistados, direito à água, direito à conectividade da internet, coisas que começaram
a acontecer, mas você tem aí, desde pelo menos 2017, 2018, e com mais força a partir de 2019, esse questionamento. Esses países não acham que hoje eles vão, vamos dizer assim, passar essas novas regras ou passar ou vetar esses direitos. Mas nós estamos na seguinte fase. Nós estamos na fase da desconstrução do consenso. Então, cada vez que uma resolução dessa, que era óbvia, que passaria sem nenhum questionamento, é colocada e um país levanta a placa para dizer eu não concordo, ou eu gostaria de mudar, ou eu gostaria de enfraquecer essa resolução, é um sinal muito claro de que nós estamos numa fase do questionamento do consenso. Isso é visto em várias instâncias internacionais ao mesmo tempo, o que mostra, então, essa realidade. Agora, isso tudo também tem um outro componente, que é justamente uma ofensiva real, tanto por parte de democracias como por parte desses países autoritários, por eu diria, um fechamento dos espaços cívicos. Isso também precisa ser entendido no nosso contexto jornalístico, e aí cada um com o seu argumento. E aí também é curioso como esses grupos usam quase os mesmos argumentos para falar de coisas diferentes e legitimar posições diferentes. Então você tem um grupo autoritário que diz, olha, direitos humanos não podem ser utilizados como um instrumento para ingerência no meu país. Isso é uma politização dos direitos humanos e nós não aceitamos isso. Esse é, por exemplo, um discurso repetido à exaustão pela Venezuela, repetido à exaustão pela Rússia e vários outros países que dizem, olha, vocês estão manipulando os direitos humanos para promover uma derrubada de um governo, para enfraquecer um governo. Então, de um lado, você tem isso. Do outro lado, e aí, no caso dos países democráticos, ou pelo menos ocidentais, você tem algo muito parecido sendo argumentado, que é o seguinte, não cabe ao direito internacional impor algo à minha soberania. É o meu povo que define quais são as regras da nossa sociedade. Esse tem sido, o que eu tenho dito agora, é a tradução, basicamente, da política externa brasileira hoje, aqui na ONU. Nada virá de fora. Nada terá a possibilidade de impor à sociedade brasileira a vontade dela. O problema aí, nessa questão, é que são acordos, são tratados, são convenções que nós mesmos ratificamos. Então, ninguém estava com uma arma na cabeça do governo para ele ratificar. Esses são documentos ratificados pelo Parlamento brasileiro ao longo de anos. Então, é muito curioso essa reviravolta na própria argumentação. Dos dois lados, e isso é bastante sintomático, você vê a soberania sendo utilizada como um argumento para parar qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de questionamento interno. Obviamente, aí você tem todas as, eu diria, incoerências. Uma incoerência, por exemplo, quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU diz que Maduro cometeu crimes contra a humanidade, num relatório que eles fizeram, o governo brasileiro e o governo americano vão lá e aplaudem e dizem é isso mesmo, esse relatório está perfeito, é isso, e bravo, ONU. Quando o mesmo conselho chega com a constatação de que o Brasil comete algum crime, aí o relatório é acusado de ser politizado e você não tem nada a ver com a minha soberania. Então, obviamente, você vê como óbvio essa situação é extremamente paradoxal em alguns casos e altamente politizada. Agora, entrando no nosso debate, porque eu acho que isso é importante de colocar nesse contexto, a realidade, e essa é uma realidade não só nos países autoritários, mas também nos países democráticos, nós vivemos um ataque à liberdade de expressão hoje no mundo. Esse ataque é real. Esse ataque ele ganha a forma de uma ameaça na internet, num bater na tua porta, eventualmente, numa mensagem contorcida por meio de
de outras pessoas no meio da história, mas ele também ganha um formato, eu diria, até inovador, com medidas legais para secar fonte de financiamento, para secar a capacidade de independência de jornais ou de meios de comunicação, para restringir o acesso à informação, não só do jornalista, mas qualquer tipo de atuação. E você vê isso acontecendo de uma forma extremamente organizada. Não há, eu sempre digo, não há nesse debate nenhum tipo de amadorismo, nenhum tipo de, eu diria, de medidas sendo atropeladas. É algo extremamente bem pensado. Um exemplo claríssimo desse ataque é o caso da Hungria, que o desmonte da imprensa na Hungria não foi feito do dia para a noite, levou 10 anos, e em 10 anos conseguiram, de fato, um país em que as vozes independentes da imprensa são praticamente inexistentes. E aí não teve sangue, não teve, basicamente, prisão de jornalista, o que teve foi o desmonte financeiro, basicamente, de todos os meios que poderiam existir e a compra dos meios que sobraram nas mãos dos empresários ligados ao governo. Então, foi algo extremamente bem pensado, bem realizado, bem, entre aspas, com um objetivo não de curto prazo, mas de longo prazo. Isso é o que... por isso que eu digo que eu acho que nós temos que falar de uma forma muito clara desse ataque à liberdade de expressão que acontece em várias regiões do mundo ao mesmo tempo e com um certo sentimento de que ela não está acontecendo. Por quê? Porque, afinal de contas, hoje todos temos redes sociais, todos podemos escrever o que queremos nas redes sociais, e que essa sensação de liberdade de expressão pode existir, quando, na realidade, não representa essa liberdade de fato. Eu, para ter acesso a algo do governo, eu preciso fazer um pedido, o pedido nem sempre é atendido, na verdade, na maioria das vezes, não é atendido. Isso, claro, um trabalho como jornalista, mas você também tem o trabalho de acesso à informação, não é só do jornalista, de qualquer cidadão que queira saber como as decisões foram tomadas. Isso é cada vez mais complicado. Isso não é no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Essa semana, inclusive, a entidade Artigo 19 publicou um relatório extremamente sólido, muito interessante, no mundo inteiro, um relatório global, e ela chega a uma constatação extremamente preocupante, mostrando que 3 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo, 3 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo vivem em países em que a gente pode dizer que não existe liberdade de expressão. Então, é um número gigantesco para aquela nossa percepção de que não, hoje somos mais livres. Tenho sérias dúvidas. O fato de a gente ter alguns canais livres não significa que essa liberdade tem sido exercida. E queria só concluir com uma avaliação, claro, e abrir para o debate, mas de que existe uma encruzilhada hoje. Essa encruzilhada é claríssima. A aceitação vamos dizer assim, do atual cenário, como é aquela aceitação da situação dos direitos humanos, por isso que eu fiz aquela introdução sobre o que acontece de uma forma mais global com a questão de direitos humanos, uma aceitação disso como normal, como normalidade, ela é extremamente perigosa. Perigosa porque reverter esses ataques pode ser um trabalho de muitos anos, não apenas de algum tempo, de algumas pessoas, mas algo extremamente difícil de ser realizado. Esses fechamentos dessas torneiras, dessas aberturas, dessa capacidade de obter informação, a reabertura deles não é automática. O Estado é assim, esse é o Estado. Né? Por mais democrático que ele seja,
a reabertura desses canais, ela não acontece da noite para o dia, quando o fechamento deles, sim, vem acontecendo de uma forma explícita. Queria só concluir com uma questão muito curiosa que aconteceu comigo em relação à Covid-19, aqui em Genebra, OMS, todo o debate aqui sobre o que fazer, etc. E logo no começo da pandemia, o embaixador da China dava muitas coletivas de imprensa para dizer que a China não deveria ser considerada como culpado de nada, etc., que a China estava fazendo tudo que fosse possível. E disse que todos nós poderíamos ficar muito tranquilos porque a transparência prevalece na China. Aí, nesse momento, eu tive que fazer uma pergunta muito clara, que é o seguinte: se 30 anos depois, se eu chegar com uma foto daquele rapaz na frente dos tanques, se eu chegar com essa foto hoje na China, essa foto vai ser confiscada. As pessoas na China não conhecem essa foto, que nós achamos que é global. Ela é global, só não dentro da China. Se até hoje essa foto, que talvez não, certamente faz parte da história do século XX, se essa foto até hoje é censurada na China, qual é a garantia que eu tenho de que a informação hoje sobre um vírus que mata seja transparente? Eu não estou aqui, não é nenhuma tese de conspiração, não vou entrar nessa história, não é essa história. Só para deixar muito claro que o ataque vem de todos os lados. Hoje, a nossa dificuldade é essa, porque o ataque vem de todos os lados e todos eles se dizem transparentes. É isso. Nossa, Jamil, foi muito bom. Eu quero dizer que estou muito contente com essa sua exposição e que foi além da minha própria expectativa, né? Eu pensava numa abordagem que fosse tocar apenas na questão do jornalismo e como é que esse jornalismo se constituía, sobretudo nessa área das relações internacionais de direitos humanos, mas foi muito além, porque você fez os dois trabalhos, né? Você fez o trabalho de exposição daquilo que o jornalista faz, né? E uma espécie de meta-jornalismo, né? Pensando nas dificuldades que o próprio jornalismo enfrenta nesse momento, né, na história do mundo e no contexto, né, das instituições internacionais e no contexto interno dos Estados, que até hoje, né, quer dizer, é importante dizer isso, né, há uma batalha enorme no direito internacional para que se reconfigurem os sujeitos do direito internacional, quer dizer, colocando os povos e as pessoas, né, mas até hoje quem manda no direito internacional efetivamente são os próprios Estados, né. E esse paradoxo que você diagnosticou muito bem, não é? Ele é o diagnóstico que a gente pode fazer também no campo do direito e no campo do direito internacional. Porque, de certa forma, a Ordem dos Direitos Humanos, que foi inaugurada em 1945, 1948, né, com a Declaração Universal e com o empenho, digamos assim, de uma organização internacional para construir a paz, quer dizer, terminar com as guerras internacionais, que, de toda forma, foi um empenho de êxito, né? Quer dizer, hoje nós temos, digamos assim, uma vitória dessa questão relativa a construir a paz entre os países, né? Muito embora tenha ocorrido um fenômeno que eu chamo de domesticação das guerras, né? As guerras foram internalizadas, quer dizer, então você cercou as guerras e os conflitos no interior de determinados lugares, determinados países. Mas essa ordem do direito internacional de direitos humanos, ela vai continuar com as declarações regionais, europeia, americana e africana. Ela vai continuar com a Declaração dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966, mas ela vai ter uma mudança importante que você referiu, que é justamente a mudança que se inicia em 1972 com a preocupação com o meio ambiente, né, e o desenvolvimento sustentável. De tal sorte que hoje nós vivemos uma migração da ordem dos direitos humanos para uma ordem que eu chamaria de ordem dos deveres e responsabilidades em relação aos povos e em relação à natureza. Mas, muito embora nós vivamos essa migração de ordem do ponto de vista institucional e do ponto de vista das pessoas que estavam tradicionalmente empenhadas na construção da evolução dos direitos humanos,
apareceu uma resistência que ninguém esperava, ninguém aguardava, né? Ela pode ser uma resistência de ausência de memória. Você se referiu, por exemplo, à questão da foto da Praça da Paz Celestial, né? A gente não pode se esquecer que esse movimento da Paz Celestial aconteceu em 1989 e é contemporâneo à queda do Muro de Berlim. E esses dois momentos, digamos assim, emblemáticos, né, do final da década de 80 e início da década de 90, eles também são momentos que acontecem quando a ordem do neoliberalismo iniciada em 1979, com a eleição de Margaret Thatcher na Inglaterra, ela também já está se tornando uma ordem que está modificando o Estado social que foi pensado lá atrás no Estado, na ordem dos direitos humanos. Então, houve efetivamente esse encontro, digamos assim, desses dois momentos, desses dois momentos de evolução. E você referiu muito bem uma questão que eu acho que é extremamente importante, que tem que ser pensada como uma categoria séria e não pode ser pensada apenas como uma categoria de direita versus esquerda ou de politização barata, né? Muito embora essas categorias ainda sejam importantes, mas não pode ser dessa politização, esse conflito barato, que é a ideia de que hoje a concentração de renda em determinadas corporações e em determinadas pessoas no mundo é tão grande que o Estado hoje não tem a capacidade que teve no final da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos mundiais, para estabelecer uma reconstrução após uma crise séria pela qual o mundo passou, né? E uma reconstrução contra o totalitarismo, a reconstrução dos direitos humanos. Então, como o Estado não tem essa capacidade, então nós não sabemos o que vai acontecer na ordem pós-pandemia, né? Porque é uma ordem absolutamente em que o capital está totalmente, quer dizer, praticamente todo ele resguardado em mãos privadas, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Será que a gente vai ter a utopia da solidariedade ou a gente vai ter um caminho muito pior, que pode ser o caminho de uma nova Guerra Fria, pode ser um caminho de muitos obstáculos, digamos assim, à democracia e aos próprios direitos humanos, como você revelou, né? É muito sintomático, né? É significativo que hoje em dia as pessoas contestem os direitos humanos sem vergonha nenhuma, né? Como é também, devo confessar, né? Outro dia até fiz uma live sobre essa questão das indicações do ministro do Supremo e contei a história de como é que isso se construiu e mostrei com clareza que isso se construiu no sentido de que uma elite, uma pequena parcela da população escolhe aqueles que vão desempenhar a função nas Supremas Cortes do mundo, né? E que não existe nada de democrático nisso, muito embora a nossa ordem exija o princípio democrático, né? Pelo contrário. Então, hoje em dia, não há vergonha nenhuma em se indicar um amigo, como já aconteceu outras vezes, não estou falando apenas desse governo, mas aqui, nesse caso desse governo, tem uma questão aí um pouco mais complicada, que é a questão da mentira do currículo, né? Como é que é possível isso? Mas indicar um amigo, ou então um ministro, o presidente do Supremo, ficar magoado dizendo que ele queria que fosse outra pessoa. Quer dizer, uma minoria deseja estabelecer quem é que vai participar do governo nesse ramo do governo que é o Poder Judiciário, né? Mas olha, Jamil, maravilhoso isso que você apresentou e que proporciona uma possibilidade de debate, diálogo extremamente rica na área jurídica também. E agora eu queria começar a conversar com a Ju Wallauer, né? E antes de tudo eu queria que a Ju Wallauer se apresentasse, né? E eu faço a pergunta para a Ju Wallauer, que é assim, ó, quem é você, Ju, na fila dos direitos humanos? Primeiro, obrigada, gente, pelo convite. Eu fico até sem palavras com o Jamil falando que sabe quem a gente é. Eu sou uma publicitária antes de mais nada, né? Então, com formação em administração de empresas, a minha formação me deu pouquíssimo ponto de partida para discutir direitos humanos, né? As cadeiras de direito que eu tive foi direito civil, direito trabalhista, né? Outras preocupações e outras ferramentas, né? Eu acho que a minha caminhada de direitos humanos tem a ver mais com essa construção
de ser humano que eu tenho, de ir lendo coisas, de ir conversando com as pessoas e estudando coisas e assim ir me formando, né? Não é uma formação acadêmica, bem longe disso. E eu acho que o que mais me deu consciência de tudo que o Jamil estava falando, de como as coisas não são dadas, né? Porque a minha geração já é uma geração que nasceu com muitos direitos garantidos. Então, enxergar essa trajetória de que direitos humanos não são leis da natureza, eles não são garantidos, eles são sempre, permanentemente uma construção, né? E de que eles podem ser revogados a qualquer momento. E eu acho que é uma construção que eu acabei fazendo com o Mamilos, né? Cada pauta que a gente abordava, a gente ia entendendo mais sobre isso, e entendendo mais da onde vem essa desconexão que o Jamil está falando, né? Que eu acho que o que mais me assusta no que a gente está vivendo é que existe um respaldo gigantesco para que essa discussão do consenso seja feita. Então, a gente não está vendo pessoas mal intencionadas que estão vendendo uma pauta que está desconectada da realidade das pessoas, do povo, da população. Pelo contrário, essas pessoas são um produto, elas são uma manifestação de uma verdade que está aí, de um desejo que está aí, né? Então, quando a gente sai da nossa torre de marfim, né, das redações, das academias, das empresas, enfim, e a gente vai conversar com as pessoas e vai ver, como você está falando, Tchê, esse desgoverno, ele é um fruto democrático. Ele representa as pessoas se sentem representadas por ele. E assim no Brasil como no mundo inteiro. Então, eu acho que a minha caminhada com os direitos humanos vem de 5 anos apenas, que é o tempo que eu exerço esse jornalismo de peito aberto no Mamilos. E Ju, isso é uma coisa interessante, né? Porque a sua formação não é de jornalista. Por que você foi para o jornalismo? Ou você concebe o trabalho que você faz com a Cris como jornalismo? Eu tenho muita vergonha de ir na frente de profissionais que têm muita experiência a falar isso, mas eu acho que quem tirou a gente do armário, né? Porque a gente era publicitária. Quem tirou da gente do armário de falar, o que vocês fazem é jornalismo, o que vocês fazem é jornalismo de verdade, foram os jornalistas que a gente recebeu no Mamilos e que nos ajudam até hoje, né? Que trocam muito com a gente e que são muito responsáveis pelo que a gente faz, entrega hoje, né? Então, o que eu acho que nos levou para fazer jornalismo não foi a pretensão de fazer jornalismo, acho que foi 2 coisas. É uma necessidade encontrando com uma possibilidade. Qual era a necessidade? Eu via o jeito que as conversas aconteciam lá nos distantes idos de 2014, que para mim naquela época me pareciam muito pesados, né? Pobre criança, inocente que era. E eu via as pessoas discutindo temas muito variados, com muita convicção, e todo mundo sabia o que estava falando. Eu falava, gente, mas será que só eu não sei? Será que só eu estou perdida? Então, sei lá, vamos falar de um tema recente. A gente estava de votação sobre privatização de uma parte do saneamento básico. E as pessoas tinham posições já. E isso é ótimo, isso é horrível. Eu falava, eu lia, porque eu sempre tive amigos, sempre circulei em ambientes diversos. Eu lia pessoas que eu falava, entendi, nossa, isso é péssimo. Aí daqui a pouco eu lia no post seguinte, não, entendi, isso é ótimo, como pode ser? Alguém não faria isso. Eu falava, será que sou só eu que fico confusa? Porque não era possível para mim, do jeito que a conversa era feita, ou era a quinta maravilha do mundo,
e só você sendo muito burro e mal intencionado para você não querer isso, ou era a pior coisa do mundo e só um cálculo, a pior pessoa do mundo poderia querer isso. E o assunto tanto faz. Pode ser aborto, pode ser pena de morte, pode ser saneamento básico, pode ser privatização, não importa. Qualquer assunto era discutido dessa maneira. E eu não conseguia sequer entender. Eu falava, não é possível, não há conexão nenhuma entre uma coisa e outra. E não é assim, entende? A vida é mais complexa do que isso. Eu falava, eu não consigo entender, acessar a realidade, entender do que é essa discussão pelo jeito que a discussão é proposta para mim. Essa maneira de argumentar não me ajuda, eu não consigo saber. Eu não, parafraseando uma frase, uma expressão comum do jornalismo, que é tem gente que diz que está chovendo, tem gente que diz que está fazendo sol. O papel do jornalista não é dizer que tem gente que diz que está chovendo, tem gente que faz sol. É ir na janela e dizer qual é que é. Eu não conseguia sentir isso, eu não conseguia ter um senso de realidade para dizer a realidade é essa, a opinião do Ati é essa e do Jamil é essa. Eu não conseguia ter isso. E é por isso que eu resolvi fazer o Mamilos. Nasce desse incômodo de será que a gente não pode... Eu não sei, gente, eu não sei a resposta. Será que a gente não pode sentar numa mesa do pressuposto de que existem pessoas inteligentes e bem-intencionadas que pensam de jeitos diferentes? Posso trazer essas duas pessoas aqui para elas conversarem e a gente dialogar e não debater? Dialogar no sentido de que, como é que a gente está acostumado a debater nessa polarização? Eu grito o que eu penso, você grita o que você pensa. Uma coisa não... Nada do que você fala muda a minha resposta, nada do que eu falo muda a sua resposta. É maluco isso. E a gente falou, não, será que não dá para dialogar? Você fala, olha só, eu penso assim, porque, tá vendo, olha só, o céu tá todinho azul, então não vai chover. Aí outra pessoa, então, eu sei que tá todo azul, então parece que não vai chover. Mas veja bem, a nuvem, ela se forma de tal maneira que, de repente, tá azul, e aí chove. Ah, eu entendi por que você tá falando isso. Então... Mas você fala isso, mas então ainda não choveu, porque pode ser que... E aí a gente está partindo da mesma realidade, dialogando. Será que não dava para fazer assim? Era esse incômodo que a gente tinha, era só isso. A gente queria entender coisas que a gente não entendia e onde a gente procurava a resposta, não tinha. E aí a gente podia. Eu acho que é importante ser essas duas coisas. Eu tinha um incômodo e dia. Então, assim, para fazer podcast, eu nunca vou ser contratada pela Folha, eu não vou conseguir fazer uma faculdade de jornalismo. Eu tinha 2 filhos pequenos, precisava sustentar a minha casa, então estava 12 horas por dia. Eu não ia fazer jornalismo. Mas fazer um podcast era apertar o play e publicar, entende? Um pouco mais complexo do que isso, mas em termos de barreira de entrada, era nula. Então, porque existia a vontade, o incômodo, a provocação, e não existiam barreiras nenhuma para eu fazer, a gente fez. Eles fizeram isso não. Porque a gente queria e porque a gente podia. Muito, muito legal essa visão, né? Eu acho que quer dizer, tem 2 aspectos aí que são importantes, né? O primeiro é essa questão da ausência de barreiras e, portanto, a capacidade que as pessoas têm, graças às novas tecnologias, de alcançar determinadas coisas que eram impossíveis antes, né? A barreira da grande imprensa, digamos, a barreira da mídia e as barreiras todas, né? A barreira do tribunal é a mais típica, né? Até hoje, por exemplo, você entra numa instituição internacional como advogado, essa instituição chama-se bar, que é exatamente você se aproximar das barras, né? da corte, né? Mas esse é um lado. Agora, o outro lado, o Ju, que eu considero assim extremamente instigante aqui, que eu quero explorar a sua experiência a respeito e quem sabe o Jamil possa participar e até o Eduardo possa falar um pouquinho sobre isso também, já que são jornalistas importantes e experientes, né? Mas essa questão que você levantou de que alguém disse que vai chover, alguém disse que não vai chover, ou alguém disse que está chovendo e não está chovendo, e é possível que as pessoas se sentem à mesa para debater esse tema e as pessoas se escutem e, no final das contas, alguma coisa vai sair daí, né? A gente não sabe o que vai sair daí, é uma incerteza, né? Porque também existe, por exemplo, a possibilidade do ceticismo, nem vai chover, nem vai fazer sol, né? E pode haver uma outra pessoa que considere que as coisas não podem ser avaliadas dessa forma também, né? Então pode haver uma outra visão a respeito disso. Mas
o que significa efetivamente o trabalho do jornalista? Porque há uma aparência, né? Muitos jornalistas defendem a ideia de que, na verdade, eles têm um compromisso com a verdade, né? E há uma aparência de que existiria essa verdade, efetivamente, e que essa verdade seria revelada por um determinado texto, por uma determinada voz, né? E esse incômodo que você tinha era exatamente essa impossibilidade de você conciliar duas opiniões diferentes. E quando a gente fala de opiniões, a gente não está falando de verdade, a gente está falando de visões de mundo, né? E, enfim, todos nós compomos um mundo em que há muitas visões, né? E existem dois tipos aí de saber que estão envolvidos nessa coisa. Um é o saber, digamos, científico, que está mais ligado a essa ideia da verdade, mas existe um outro saber, que é o saber comum, em que existe mais esse encontro das opiniões. As pessoas vão debater esses temas, né? É muito perigoso falar disso hoje em dia, quando a gente tem as fake news, quando tem a gente mentindo deslavadamente a respeito de muitas coisas, etc. e tal, mas nós estamos aqui falando de uma outra ordem de coisas. Como é que você vê essa questão? Houve essa conciliação? Você logrou fazer essa conciliação? Ou você acha que você presta um serviço para que as pessoas façam isso sozinhos? Ou você tem a sua voz na construção dessa conciliação, dessas várias versões, dessas várias opiniões? Tá, acho que a coisa é entender qual era o nosso objetivo quando a gente criou o Mamilos e para cada programa que a gente faz. Então, a gente fala, para a gente é mais importante construir pontes do que provar pontos. Então, a gente não se colocou como objetivo a busca pela verdade. Tá? Então, a gente não é jornalismo investigativo, eu não tenho essa pretensão de em cada programa chegar, bom, então eu vou trazer vários especialistas, eu vou ouvir todo mundo, eu vou ponderar e no final a gente vai ter uma resposta. Não é isso. Quando eu falo construir pontes, aí eu acho que é o comprometimento que a gente tem com direitos humanos na essência do Mamilos e na criação do Mamilos, que é eu não entro na mesa para mudar a opinião de ninguém. Eu entro na mesa para expandir o horizonte das pessoas e para humanizar o lado oposto das opiniões, das ideias, do debate. Então, quando eu crio um ambiente de conversa que é de peito aberto, que é empático, que é respeitoso, que parte do pressuposto que a pessoa ela é inteligente e bem intencionada, o que eu estou criando é uma possibilidade de que o meu mundo se encontre com o seu. O que eu estou criando é a possibilidade, não que você vá ouvir um argumento que vai te fazer, então agora tudo que eu pensava não é mais. Mas você vai entender melhor por que é que o seu pai, sendo seu pai, pode pensar o que ele pensa. Por que é que o seu chefe, sendo uma pessoa brilhante como você acha que ele é, pode pensar de determinada maneira sobre um determinado assunto. Você consegue entender, olha, senta aqui comigo. Se eu estou olhando para a mesma realidade que você, como é que você chegou numa conclusão tão diferente? Eu não vou concordar. Eu vou falar, tá bom. Se eu pensasse da maneira que você pensa, se eu viesse do lugar que você vem, se eu organizasse as minhas prioridades da mesma forma que você, eu também pensaria assim. A minha conclusão também seria essa. Então passa a ser possível. E eu acho que isso é muito importante numa democracia. Tem que ser possível. A gente criou inimigos para tudo. Qualquer pessoa que pensa 1 milímetro, mas é 1 milímetro diferente de mim, que tem um vocabulário um pouquinho diferente, é meu inimigo mortal. Ela automaticamente não tem ética nenhuma, não tem inteligência nenhuma. Então, assim, o meu objetivo é sempre questionar esta premissa, esta forma de debater as coisas. Não é ser a explicação definitiva sobre a queimada no Pantanal, a melhor explicação sobre reforma tributária, a última palavra em direito internacional. Não é isso. O que eu preciso é conseguir trazer para a mesa, em qualquer assunto que eu abordar, sempre tem que ser assuntos de interesse público, né? Assuntos que despertam paixões, que fazem as pessoas romperem o tecido social, é trazer vivências diferentes para a mesa, abordagens diferentes e deixar que a conversa de peito aberto dessas visões, o encontro das visões,
ajude quem está ouvindo a expandir seu horizonte, ter mais camadas. Então, a gente sempre fala que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. O meu trabalho é mostrar para você, porque assim, tipo, como é que pode uma pessoa num país como o Brasil dizer que é contra o aborto? Então, você é a favor de morte de mulher? Então. Quando você é contra aborto, evidentemente, você odeia a mulher. Você quer que a mulher morra. É isso. Não, cara. Obviamente, quem é contra o aborto tem motivações éticas tão válidas quanto as suas. Tá aqui, ó. Vamos sem espantalho. Como é que a gente apresenta uma pessoa? O que ela pensa isso? E aí é isso. É acreditar que se a gente não acha que vai ser na base da violência, da guerra, da destruição, da obliteração do outro, que a gente vai resolver os impasses e os conflitos, a gente tem que, por bem, achar que é possível ouvir o outro, que é possível que a pessoa tenha a opinião que ela tenha. E aí eu saio desse debate que você está propondo, Atchê, de quem está certo e quem está errado. Obviamente que eu não vou permitir mentiras e fake news na minha mesa. Mas apenas jogando com a verdade, eu posso colocar muito peso em coisas, tirar o peso das coisas, eu posso apresentar as coisas de uma maneira muito positiva para minhas ideias. Então, assim, isso a gente já teve de monte no Mamilos. Se você escutar o programa de desarmamento, Benê Barbosa, ó, ele com você que é bom que você tenha uma arma e que é bom que todo mundo tenha uma arma. A sociedade brasileira vai ficar mais pacífica se todo mundo tiver uma arma. Eu não concordo com isso, mas tá lá explicar que alguém poderia defender isso, sem ser burro e sem ser mal intencionado. Ótimo, excelente. Mas para provocar um pouquinho a questão, né? Eu vou rememorar uma citação de Kant, né? O grande filósofo do século XVIII, XIX, né? O Kant dizia que a mentira tem um nome, que a mentira é o segredo, é o secreto, é o escondido, né? E quando a gente vive numa sociedade política, né, há necessidade da tomada de determinadas decisões, né? Essas decisões são tomadas, teoricamente, num mundo ideal, numa praça pública, num debate público, né? E esse debate, claro, ele necessita disso que você traz, que é a capacidade de encontro, essa capacidade de debater, de falar, de ouvir, de respeitar a tolerância, o reconhecimento e assim por diante. São todos temas muito caros à filosofia política, filosofia iluminista, desculpe. E aí nós temos o trabalho do Eduardo Reina e o trabalho do Jamil na imprensa, que diz respeito também a elucidar, digamos assim, essas questões, o trazer à tona essas questões que estão em segredo, né? Essas questões que são fundamentais para a gente entender o mundo que a gente está vivendo e o espaço que a gente está vivendo, né? Então, eu perguntaria, quer dizer, não há um trabalho de resgate da verdade, aí não há um trabalho que há necessidade, efetivamente, dessa coragem, como diziam os antigos, né? A coragem da verdade, né? O Foucault tem 2 cursos no Collège de France que estão voltados exatamente a essa expressão, né? Chamava-se em grego parresia, né? Quer dizer, a coragem da verdade. Será que não há necessidade disso? Aí eu queria ouvir também o Jamil e quem sabe o Eduardo um pouquinho sobre isso aí, em seguida a Juliana. Jamil. Olha, eu acho que esse é o debate, né? Sobre até a questão que a Juliana citou, que eu acho que é perfeito, na democracia não tem inimigo, tem oposição. E essa é talvez a grande diferença de outros regimes. Você aceita a regra do jogo, você aceita perder, você aceita que quem ganhou, ganhou, né? E quem ganhou, essa é a questão, não governa para a maioria, governa para as minorias. Essa é a transformação que você não tem em outros lugares, que é a democracia que te garante que a minoria
vai ser protegida pelaquele que ganhou sem o voto dela. Essa é a República, né? Essa é a solidez de toda essa história. Então, por isso que é tão complicado, por isso que é tão difícil. Você não aniquila a oposição, você ganha votos e governa, né? Esse negócio de aniquilar a oposição é de um outro sistema, insisto. E aí vale para todo mundo, não é de um lado só, não estou falando de um lado só. Então, eu acho que isso que ela disse é extremamente importante e central nesse debate. Também gostei muito do que ela falou desse negócio de como é que pode ser que no Brasil, não sei o quê. Isso é porque tem algo que está acontecendo que não é só também no Brasil, que é o seguinte: hoje nós vivemos a era da incerteza. Vamos, né? A pandemia explicitou tudo isso. Já era a realidade, mas hoje é a era da incerteza. E, curiosamente, eu nunca vi tanta gente com tanta certeza, né? Tem alguma coisa muito errada, né? Se os cientistas, se os especialistas estão lotados, eu vou na OMS praticamente todos os dias, e vamos ser muito claros, eles não sabem a resposta, e eles dizem não sabemos a resposta. E aí você vê nas redes sociais, coisas, mas tem que fazer assim, porque é assim que é o certo, porque eu sei que é assim. Bom, né? Então, nessa era de incerteza, essa avalanche de certezas, tem uma coisa, algo desconectado aí que a gente precisa colocar de alguma forma nesse debate. Agora, quanto à verdade, é super complicado a palavra por si só e todo o trabalho por trás dela. O Reina sabe disso, e eu acho que até eu já contei essa história para ele, mas ele é a prova viva da dificuldade que é você ir buscar a verdade, é que ela nem sempre é abrir a janela e ver se está chovendo. Porque se abrir a janela, pode levar anos, né? Enquanto nós estamos abrindo a janela, esses sims e nãos, né? Essas versões, elas se consolidam, elas deliberadamente estão montadas para se consolidar. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver aqui com o debate nosso. Por muito tempo foi construída uma ideia de que foi o João Avelange que internacionalizou o futebol. Vocês já ouviram isso, eu tenho certeza, né? Que sem o João Avelange o futebol nunca teria sido o que é. Essa é a história oficial do futebol. Não é a história do futebol, é a história que quem controla o futebol passou e repetiu a exaustão até que foi a verdade, né? Então, essa construção ela é realizada. Até que alguém vai lá e, finalmente, depois de anos, consegue acesso aos arquivos e descobre que, na verdade, olha só, a FIFA se internacionalizou muito menos do que outros esportes. Ué, então não foi assim? Então, assim, a desconstrução dessa verdade, esse abrir da janela, que eu acho que é perfeita a comparação, ela não é tão simples e ela não é tão direta no sentido, agora eu vou lá, vou abrir a janela e aí o debate está concluído. Porque enquanto a gente está lá abrindo a janela, o debate, a narrativa está sendo construída, né? Então, esse é um problema real. Eu acho que eu contei até essa história para o Reina, mas eu conto aqui rapidinho, que também tem esse negócio. E aí, como é que você publica? Quando que você publica e o que você publica? E aí chega uma pessoa um dia para mim e fala, Jamil, você está procurando as contas do Ricardo Teixeira no lugar errado. Elas não estão na Suíça. As contas que ele desvia dinheiro da seleção estão em Andorra. Puta, espetacular. Agora, o que eu faço? Você vai falar em ON? Isso? Não, de jeito nenhum. Você tem algum documento? Não, de jeito nenhum. Bom, então, eu preciso de algo para publicar. Ou você dá a cara a bater, ou você tem um documento que me prove isso. Aí a resposta dele foi, o que é isso, cara? Você não acredita em mim? É claro que eu acredito. Sim, mas então você tem que publicar isso? Não, eu só posso publicar isso se eu tiver prova disso, porque eu vou proteger a minha fonte jamais será sabida, mas quem vai sofrer o processo sou eu, né?
né? Porque vai ter um processo e vão me perguntar, cadê a prova? E eu vou dizer, é uma fonte que não quer aparecer. Não, não funciona assim, não é assim. Bom, aí, como é que você faz para descobrir uma conta em Andorra? Não é que você vai em Andorra, bate na porta e fala, senhor Andorra, é aqui que o Ricardo Teixeira tem conta? Não, né? É justamente por isso que ele tem conta lá, que é justamente um lugar que você não vai poder fazer essa pergunta. E aí volta no que o Atiele falou da dificuldade dessa verdade, né? Bom, aí passa a pessoa, essa fonte ficou brava comigo, disse que era um absurdo ele ter passado essa informação e eu nunca ter publicado, etc, etc. Como se, e aí voltando no debate da Juliana, como se eu tivesse um lado e esse lado fosse proteger o Ricardo Teixeira. Porque, afinal de contas, eu já tinha essa informação e não publiquei. Até que, um dia, 5 anos depois, com outros documentos de um outro processo, tinha um pé de página que remetia a um outro documento que dizia que ele tinha um endereço em Andorra. Ah, finalmente. Aí eu ligo para a pessoa de volta e falo, cara, conseguiu o documento, ele tem conta em Andorra. E o cara, porra, faz 5 anos que eu já te disse isso. Eu sei, mas agora nós podemos publicar, né? Então, o abrir da janela, bom, a gente publicou, ele perdeu a residência dele em Andorra por causa disso, tal, foi todo um caos. Agora, o abrir da janela levou 5 anos, né? Não é, enquanto isso, obviamente, a seleção teve a história que teve, a CBF teve a história que teve, então não é tão imediato como a gente gostaria. E o Reina tem histórias espetaculares de como uma investigação, insisto, não é nem investigação, né, Reina? A gente já debateu isso, é jornalismo. Fazer essas perguntas e ir atrás disso leva muito tempo e nem sempre essa parte que claro, o ouvinte, o leitor não sabe, a quantidade de matérias que você vai até uma parte e não tem como avançar e você talvez nunca vá publicar, né? E que você não tem a base para dizer, mas eu sei que é verdade. Não, eu não sei o que é verdade, né? Ou eu tenho uma prova ou eu não tenho uma prova. É bastante complicado, é bastante... o Reina, eu não sou eu que tenho que falar sobre isso, é o Reina que tem que falar, mas certamente esse processo é extremamente rico, é extremamente complicado, e é isso que eu estava dizendo no começo, e está sendo cada vez mais difícil. Por quê? Porque leis autorizadas pelo Congresso, leis passadas de forma democrática em países democráticos, estão restringindo cada vez mais esse acesso à informação. E aí vai ser cada vez mais difícil de você abrir a janela. Essa é a questão. E não só abrir a janela, de o cidadão saber em quem ele vai votar, porque não se sabe quem é aquela pessoa, né? Não se sabe quais foram as decisões tomadas por aquela pessoa. Então, não é proteger o jornalista, a liberdade de expressão para o jornalista. Não é para o jornalista, é para a democracia poder funcionar. É para o cidadão poder dizer, eu vou votar por ele porque eu fiquei sabendo disso, isso sobre ele. Eu fiquei sabendo, não, eu fiquei sabendo com documentos, com etc, etc. Eu sempre digo, a democracia ela exige leitura, educação, informação. Ela não é o voto, ela não é a urna, ela é um pacote muito mais amplo. E só para completar, prometo, eu moro em Genebra, eu sou estrangeiro, eu não tenho cidadania suíça, apesar de morar aqui há 20 anos. Eu recebo todos os anos o orçamento da cidade para que eu vote no orçamento da cidade, né? Agora, você pode falar, bom, isso é espetacular, um estrangeiro que mora na cidade vota no orçamento da cidade. Agora, tem outra parte dessa história, que eu preciso entender o que é esse orçamento, né? Para eu votar, eu vou precisar estudar, né? Então, quer participar, vai ter que ser com informação. Por isso que o acesso à informação é tão fundamental. O Reina, olha, no seu caso, a janela demorou muito mais tempo para se abrir, né? E você tem ainda uma série de janelas aí para abrir, né? sim, sim, demorou pelo menos 50 anos, né? Eu entendo que hoje, até o Jamil falou, a gente estava discutindo isso outro dia,
As redações e os jornalistas estão bastante precarizados atualmente. Essa precarização, obviamente, levou a uma contenção de custos, o que dificulta a apuração de casos mais graves. Não a hard news, essa coisa do dia a dia. A busca da conta em Andorra, por exemplo, que demorou 5 anos, a descoberta dos crimes de sequestro de bebês, de filhos de militantes políticos, pelos militares na ditadura, que demorou 50 anos. Então, é um trabalho de formiguinha, que eu chamo de jornalismo de raiz. E é esse jornalismo de raiz que é importante para a sociedade, que faz cumprir a função social do jornalismo. Essa precarização das redações levou muito ao jornalismo opinativo. Assim, é muito mais fácil você colocar uma pessoa falando meia hora lá na frente da câmera, o que ela acha, as fontes, e falando em off, né, Jamil? E aí eles vão criando verdades alternativas. Isso é complicado. Junte-se a essas verdades alternativas o trabalho das redes sociais, que espalham fatos verdadeiros, ou na sua maioria alternativos, mentirosos, num clique apenas. Num clique, se você atinge 20 milhões de pessoas. Né? Aí você faz uma matéria mostrando que o Ricardo Teixeira tinha a conta em Andorra, e vai atingir os leitores do jornal apenas. Né? Então, eu acho que a gente está passando num momento hoje do jornalismo no Brasil que vai além dessa coisa de você abrir a janela. Né? Existe uma necessidade do resgate dessa coisa raiz, porque contra fatos, contra dados, contra informações verídicas, não tem argumento. Sabe? O que aconteceu, por exemplo, com Richard Nixon no caso Watergate, sabe? Ele morreu negando que houve um atentado patrocinado pelo partido dele, né? Mas ele, em nenhum momento, enquanto estava vivo e depois os seus sucessores puderam negar a existência disso, porque foi comprovado. Então, o jornalismo tem que mostrar isso. Provas, fatos, não tem como mudar. É a verdade nua e crua. E eu acho que a gente vai ter que usar agora, na sociedade brasileira, no jornalismo e, na verdade, um desfibrilador para dar um choque forte para voltar a pulsar novamente. Tá. Bom, a primeira coisa, meu Deus, né? Eu sou tão desligado do futebol, eu não sabia dessa história do João Avelange ter internacionalizado o futebol, não sabia dessa história dessa conta aí, desse Ricardo Teixeira, né? Mas agora eu saí daqui um pouco mais bem informado sobre coisas que rigorosamente nem me interessavam, mas não se preocupe, não é uma questão, eu só dei como exemplo de como até uma questão do futebol pode ser tão delicada, né? Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas veja que também tem esse outro aspecto, né? Você pode abrir a janela e as pessoas estarem muito distantes dessa janela e nunca vão ver, né? E num mundo em que tem bilhões de habitantes, né, essa questão também é uma questão muito complicada e muito difícil. Mas eu vejo que tanto no trabalho do Jamil quanto jogo um pouco de... Deixa eu jogar uma água nessa fervura aí, que eu acho que onde a gente está sendo mais questionado ainda como jornalistas, o fato de que os grandes assuntos, as grandes temáticas que a gente democraticamente precisa decidir, né, os conflitos, as tensões da sociedade, elas são complexas. E aí, Reina, não é sobre certo e errado, no sentido de vamos falar de uma coisa bem técnica, né? Então, a gente vai privatizar ou não vai privatizar? Então, tem fatos, tem investigação que é importante. Sim, das privatizações foram feitas na época do FHC. Teve desvio, teve improbidade. Tecnicamente, se a gente pegar contador, se a gente pegar administrador, se a gente pegar engenheiro, foram bons negócios, não foram? Aí para o que a gente consegue chegar em termos de verdade, que temos as informações e em cima disso a gente vai fazer a discussão.
Depois, discussão é um universo gigantesco. Se você colocar Helena Landau na mesa, mesmo que você tenha todas as informações corretas, a gente sai com um imperativo moral, que é óbvio, que é para privatizar até minha calcinha. Tudo é para ser privatizado. Se a gente vai trazer, não me lembro agora o nome do outro economista que foi fazer o debate com ela, que era sensacional, um gentleman, um cavalheiro, deixou ela pintar e bordar. Ele não tem que privatizar nada. E é um absurdo. Como é que pode alguém no mundo ainda pensar nisso? É um despautério. Não tem qualquer critério de razoabilidade para acontecer isso. Então, aí, o que eu acho a verdade, enquanto a gente continuar, obviamente que a gente precisa de investigação, obviamente que a gente está num período em que o óbvio precisa ser dito, né? Em que está muito difícil conseguir acesso aos fatos em si para sequer poder ter uma discussão, mas o trabalho não termina aí, né? Uma vez que a gente tem a verdade, só com a verdade dá para falar um monte de mentira. Dá para a gente ser muito impreciso, dá para a gente enviesar muito uma discussão e dá para a gente deixar as pessoas muito putas, que é o que eu vejo hoje, que acontece muito, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a gente chegar cheio das nossas verdades e impor as nossas verdades e a nossa visão de mundo para não percebe que a gente tá olho, né? Que a janela é grande pra caramba. E que a janela tem profundidade e tem cor que a gente não enxerga, entendeu? Que tem os micróbios que a gente não vê e as coisas gigantes que a gente não vê e as coisas que não são visíveis aos nossos olhos. Enfim, que a nossa análise sempre de um... Então, quando a gente se aproxima de qualquer discussão complexa, apenas com essa ferramenta da verdade, eu acho que a gente contribui um pouco para o afastamento que as pessoas têm das fontes oficiais de jornalismo, né? Que é de dizer, tá, olha só, a verdade que você me apresenta não tem nada a ver com o que eu sinto, não tem nada a ver com o que eu vejo o mundo, e só porque eu não tenho as habilidades de retórica que você tem, só porque eu não sei explicar tão bem como você sabe explicar, não quer dizer que eu não tenho eu não estou vendo alguma coisa que você não vê. Então, eu acho que, de verdade, para a gente tentar reverter o que o Jamil falou, de que a gente está passando por um momento de questionamento de consenso, a gente vai ter que vestir muito a sandalinha da humildade e escutar mais, sabe? Tipo, o que é que eu não estou vendo que faz as pessoas ficarem tão refratárias a coisas que para mim parecem óbvias. Então, Jamil, todo mundo, vamos lá para os programas de futebol que você citou eles, que eu achei que eles foram brilhantes essa semana. Todo mundo tem mãe, como diria o Caio Ribeiro, todo mundo tem filha, todo mundo tem irmã. Que raios as pessoas achariam de discutir que mulher tem que ser tratada como ser humano e, portanto, ter acesso a direitos humanos? Se eu partir desse lugar de indignação, de que é um absurdo, é um ultraje, a gente não consegue avançar a pauta, sabe? A gente não consegue reverter esse processo de desconstrução de tudo que a gente tem construído até hoje. E tem um aspecto que eu acho, aí tem dois aspectos que eu vou fazer um comentário agora, muito breve a esse debate entre vocês, que eu achei maravilhoso, né? Foi assim, um prazer enorme ter ouvido cada um, a Ju, maravilhosa, o Jamil e o Eduardo. Eu vou fazer dois comentários e depois eu vou passar a palavra a cada um para vocês dizerem as palavras finais que cabem a vocês, né? E lamentavelmente, porque o tempo correu, né? E a gente depois vai ter as atividades da tarde. É uma pena, porque eu gostaria de conversar muito mais com vocês. Eu gostaria de voltar a conversar com vocês sempre, né? O Eduardo vai participar mais da academia agora e o convite para vocês também está totalmente aberto. Mas o primeiro é o seguinte, né? Essa janela pode ser uma ilusão, né? Para continuar a usar essa metáfora. E existem as janelas que não são isso que a gente chama de realidade, né? Porque muito do que a gente pensa que é verdade, a gente associa com uma ideia também que é uma ideia um pouco
assim, digamos, controversa, que é a ideia da realidade. Por exemplo, existem as janelas do Magritte, né? Do René Magritte. Essas janelas, você não vai olhar através delas, né? Você olha para elas e vai enxergar muitas coisas, né? Quer dizer, a imaginação, né? E a capacidade de fazer, né? A poesia, né? A capacidade poética das palavras, das imagens e assim por diante, né? A arte, na verdade, é talvez o aspecto mais importante da realidade, porque é o lugar onde a realidade tem potência, né? Ela tem poder, ela tem capacidade transformativa, imaginativa, criadora e assim por diante. E, por outro lado, né, eu não sei como é que nós vamos nos encaminhar nesse mundo muito difícil que nós estamos vivendo, né? Porque você disse uma coisa muito séria, correta, Ju. Todo mundo tem a mulher, né? A mulher faz parte, né, da vida de todos, né? Assim como o homem faz parte, como todos os gêneros fazem parte, né? Mas o grande problema é exatamente a questão do outro, né? O totalmente outro, né? Porque com relação às etnias há um problema sério aí, né? O negro, por exemplo, na sociedade brasileira, há um problema seríssimo. E também com relação aos outros gêneros também. Eu falei mulher, outro gênero, não. A questão dos gêneros é grave, né? Os indígenas também, a gente não pode esquecer que o processo de colonização não terminou e a gente tem agora ataques à natureza, ataques aos indígenas, ataques aos negros, à periferia, a questão seríssima dos gêneros. Enfim, eu digo essas coisas apenas assim como uma provocação. Quer dizer, esse trabalho da escuta é fundamental, como você disse, Ju, concordo absolutamente. É preciso que a gente pare um pouco para ouvir as outras pessoas, não significa dar voz às outras pessoas, porque as pessoas têm a sua voz própria, é a nossa capacidade de escutar efetivamente. Quer dizer, a nossa ação é parar para escutar, né? Mas eu digo isso apenas como uma proposta, uma provocação, e eu queria ouvir os três. E aí, na ordem que vocês quiserem falar, tá bom? 2 minutinhos, 3 minutinhos, como uma despedida, agradecendo muito, muito, adorei ter conversado com vocês, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês tornaram ainda mais rico essa experiência do segundo Congresso Internacional da Academia, o projeto da Academia, convido vocês a conhecerem lá a missão da Academia no site da Academia, que construí assim com muito cuidado e eu quero a contribuição de vocês sempre. Por favor, aqueles que, na ordem que vocês quiserem, porque eu não vou estabelecer ordem nenhuma. Talvez a Ju mereça falar por último, vai? A gente faz o contrário na vida, né? Talvez ela mereça falar por último. Eduardo, deixa eu começar falando aqui rapidamente, já que eu estou de bicão nessa história toda aqui. Não está não. Assim, um dos preceitos que eu tenho como jornalista é ouvir muitas pessoas. Acho que o jornalista ele tem mais que ouvir do que falar. E ouvindo, ele vai ter fundamento necessário para mostrar a verdade, para mostrar os fatos, para mostrar os acontecimentos. Acho isso super importante. Então, eu gosto muito mesmo de ouvir mais do que falar. Eu até me embanando um pouco quando eu falo muito. Eu acho que a gente tem que, sabe, pôr nossa cara à tapa, às vezes fazer o meia-culpa mesmo, e continuar trabalhando pela verdade, continuar trabalhando pela sociedade, porque a democracia é exatamente o papel do jornalismo na democracia é dar voz aos excluídos, é dar voz às pessoas que foram invisibilizadas, às pessoas que foram escondidas, né? E muitas coisas do jornalismo estão na cara da gente aí e a gente não consegue pescar. Então acho que é bastante importante a gente ter essa humildade, sabe, e se esforçar ao máximo de dar voz aos excluídos, de fatos que foram invisibilizados, escondidos propositadamente para grupos se manterem no poder. Eu acho isso super importante. E, obviamente, a gente vai tropeçar, a gente vai pular, a gente vai festejar quando a coisa dá muito certo, e acho que essa é a função do jornalismo, essa é a função do jornalista cidadão, a função social do jornalista cidadão. Só isso, e agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de estar falando com vocês aqui. Eu acho que é um debate de alto nível. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Jamil, liga o microfone. Antes de mais nada, eu queria dizer que, de fato, esse espaço que o Juliano faz, o que o Eduardo faz,
isso é o que enriquece a democracia. A gente não pode ficar com alguns meios ou alguns monopólios, nem nas redes sociais e nem fora delas, né? Eu sempre digo, eu acho que o Reino deve estar de acordo, a Juliana deve saber disso já nesse momento, não existe ataque virtual, existe ataque. Não existe mais a separação entre o virtual e o não virtual, porque o ataque virtual te afeta realmente, né? Então, ele não é virtual, ele é real, né? Então, isso a gente precisa entender, e por isso que todos esses, a academia, o Reina, o trabalho da Juliana, todos esses são complementares de uma sociedade rica, né? De uma sociedade diversa. Então, não é uma exclusão de uma coisa e da outra, ou de um outro modelo. Existe e precisa haver espaço para tudo isso ao mesmo tempo. É isso o que permite uma construção, alguns chamam de comunidade de destino, outros chamam de alma da pátria. Eu tenho muito medo da palavra pátria, sinceramente, por vários motivos, mas, enfim, é isso. Mas eu queria dizer o seguinte, tem que ter um ponto de partida. E aí eu não escolheria a palavra verdade como ponto de partida. Eu escolheria fato, os fatos, como ponto de partida. E aí, a partir desses fatos, sim, vão existir avaliações diferentes sobre o que fazer, respostas diferentes sobre como atingir uma melhoria para toda a comunidade. Tudo isso vai acontecer, mas ela precisa partir dos fatos. Porque, senão, nós temos coisas como cuidado com a vacina, ela te mata. Não, a vacina não te mata, né? Ou pelo menos se ela for chancelada, se passar por todas as provas, etc., não, ela não te mata. Ou, do outro lado, sim, existe liberdade de expressão na China. Não, não existe. Não existe. Então, a gente precisa começar pelos fatos, né? A gente precisa começar pelos fatos. O que construir a partir disso é a beleza, basicamente, da democracia, né? Os caminhos que a gente pode tomar, eles podem, sim, ser extremamente diferentes, como a Ju falou, pode ir da privatização total à estatização total, mas isso precisa ser colocado a partir de fatos, né? A partir de, como a Juliana disse, tá, eu arrecadei quanto na venda disso? Valeu a pena? Ou como é que aquilo ali foi utilizado? Outra pergunta, quando a economia desaba e um vírus microscópio coloca todo mundo de joelho, a quem foi solicitado o resgate? Ao Estado. E cadê o Estado? Ele existia ou não? Então, aí também é uma pergunta, né? Então, uma outra pergunta, que é a pergunta óbvia do ano 2020. O que é que garante segurança? Caças ou leito de UTI? Essa é uma pergunta que tem que ser colocada, mas precisa sempre partir dos fatos. E o que eu, pelo menos, coloco como, vamos dizer assim, eu não diria orientação, mas um foco, é de uma retomada dos fatos que foram perdidos por uma política deliberada de mentir, uma política deliberada. Fake news não é uma coisa atual. Fake news, ela existiu, a palavra Lügenpresse é uma palavra que vem da Alemanha, que depois foi utilizada pelo Hitler, né? Não, a imprensa que mente, fake news, é exatamente a mesma palavra. Ela não é eu errei na minha matéria, não, eu construí uma realidade deliberadamente falsa para te enganar. É esse o objetivo. Então, a retomada dos fatos é talvez a grande coisa que a gente pode fazer hoje para levar o debate que a Juliana propõe. E é uma espécie de insurreição. Não é uma insurreição armada, não é uma insurreição de trincheira, é uma insurreição de resgatar o fato e falar, tá, esses aqui são os fatos. Podemos ter opções diferentes de caminhada? Óbvio que sim. Você pode ir de tênis, você pode ir de sapato, você pode ir descalço. São várias as opções. Agora,
o fato é esse. Então, isso precisa ser resgatado de uma forma muito urgente, talvez de uma forma até mais urgente do que a gente cair num debate sobre ou a verdade ou não verdade ou a pós-verdade, mas é voltar aos fatos para reconstruir essa questão. Então, é só isso que eu... Perdão por me alongar. Obrigado, Jamil. Ju? Eu concordo com tudo que o Jamil falou, eu só dou um passo adiante, né? Continuo batendo na tecla do passo adiante. Se a gente pega que a Maria Antonieta estava falando do Chile, eu acho que é um exemplo melhor, tá? Você pode dizer que os fatos do IDH do Chile são fatos. Nem você nem o Reina vão negar isso. É fato. Mas eles não contam não abrem a janela, entende? Porque na sequência ela já fala, então. Um outro fato é como é que existiu essa distribuição do aumento econômico? Como é que, quais são qual é a mobilidade social que tem dentro disso? Enfim, eu consigo fazer um programa que não tem nenhuma ligação com a realidade, fazer um texto, fazer uma informação, propor uma discussão, não tem ligação com a realidade, apenas com fatos. Então, para encerrar, eu só queria deixar aqui a provocação que eu acho que é a maior dor para a gente hoje, porque eu não faço apuração, tá? Então, assim, eu concordo com vocês que a questão de fato é a grande dor do jornalismo hoje. Como não é a minha praia, a grande dor para a gente hoje é saber quem é que eu chamo para a mesa. Todo mundo aqui concorda que é democracia o jogo. Todo mundo aqui concorda que na democracia a gente precisa não fugir dos conflitos, precisa ter um meio de mediação em que todo mundo possa colocar as suas vontades, os seus desejos, a sua visão de mundo e a gente consiga mediar isso. Quem tem direito a acessar a mesa? Vamos pensar do paradoxo da intolerância. Eu não posso ser tolerante com intolerantes porque isso destrói o sistema e aí não adianta. Não posso trazer lobo no meio do meu galinheiro. Não tem galinheiro que vai sobreviver a isso. Tá bom. Com base nisso, até 2018, vetamos qualquer pessoa que tivesse qualquer ligação com o bolsonarismo na mesa do Mamilos. Por quê? Tem que ser inteligente e bem intencionado, eles não passam nesse critério. A partir do momento em que eles representam democraticamente mais da metade do país, eu posso continuar barrando a entrada deles na mesa? Posso? Posso não escutar? Porque não escutar essas pessoas me parece muito fácil. Não escutar todas as pessoas que elas representam, eu acho completamente antidemocrático. Não importa se as opiniões delas são mentiras, são baseadas, são absurdos, não importa. Elas são fatos, no sentido de que elas existem. Como é que eu vou mudar isso? Ou eu vou fuzilar elas, ou eu vou conseguir dialogar, ou eu vou conseguir convencer, ou eu vou conseguir negociar. Mas elas existem. A partir do momento que elas existem, trago para a mesa pessoas para falar absurdos como o Bolsonaro fala, como o Weintraub fala, como o Ricardo Salles fala. Eu estou oferecendo um serviço público quando, ao falar sobre meio ambiente, eu trago o Ricardo Salles para poluir o debate? No tempo que, quando eu falo que debate sobre meio ambiente não parte desses absurdos que poluem, eu vou silenciar os extremos e trago a síntese à mesa, vou trazer um técnico excelente da Embrapa que fala de agronegócio não como um vilão, mas como um importante pilar econômico no Brasil e que pode ser sustentável, que trabalha há 30 anos com sustentabilidade, e uma ONG que não fala que agronegócio tem que ser extinto. Sustentabilidade nisso. Quando eu trago esses dois, eu não estou ao mesmo tempo como gatekeeper sendo antidemocrático, eu não estou me fazendo de louco, tapando meu ouvido e meus olhos e lá, porque eu não quero ver o que está aí e eu não quero lidar com o que está aí. Eu não sei como fazer e eu não acho que a gente tenha a resposta como imprensa no mundo inteiro. Então, uma hora você vê a imprensa tomando, nos Estados Unidos, por exemplo, tomando a decisão de não vamos mais cobrir a Casa Branca. Você não vai cobrir o presidente? Como assim você não vai cobrir o presidente?
Então, mas eu estou dando palanque para o cara. Eu estou sendo ferramenta na mão do cara. Como a gente faz isso? Democraticamente. Como é que a gente responde? O nosso papel como gatekeepers, o nosso papel como quarto poder, o quarto pilar da democracia, de que a gente promove o debate, a gente informa as pessoas para que elas possam tomar decisões educadas, como você falou da eleição aí, em Genebra. Como é que a gente faz o nosso papel hoje? Não sei. Tenho a menor ideia. Ju, é uma pergunta importante, é uma pergunta válida, né? E que, evidentemente, agora, nesse momento que todos estão com fome, todos têm direito agora a ir ao seu almoço, né? O direito fundamental, né? A comida, né? Saciar a fome, né? Assim como também saciar a fome e sede de justiça, né? Então, nós não vamos resolver. Mas a gente precisa voltar a conversar, todos nós. Aqui, tá feito o convite, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia da democracia, né? Porque você falou muito da questão democrática, né? E a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa questão da democracia, né? Eu acho que e talvez esse trabalho ajude a encontrar uma resposta para essa questão, que é uma questão relevante, né? Quem tem direito de estar à mesa, quer dizer, conversar, falar, né? Por que na nossa sociedade existem mesas, né? E não existe uma praça em que a gente possa se manifestar e exercer os nossos direitos de debater qual será o destino comum, né? Qual serão as decisões fundamentais para o destino comum. Isso tudo é muito complexo. Mas eu quero agradecer de novo a Ju, o Jamil e o Eduardo. E eu queria dizer que fiquei feliz, né? O tio do Jamil é um querido amigo, né? E eu não sabia que o Jamil... O Eduardo falou assim, eu gosto de ouvir, mas o Eduardo gosta bastante de falar. Gostei muito de ouvir o Jamil. Gostei muito de ouvir o Jamil. E eu gostei muito de ouvir o Eduardo. Ler o livro do Eduardo, para mim, foi muito importante, né? E a Ju é uma queridíssima amiga, né? Eu tenho assim um prazer enorme, um carinho enorme pelo programa que ela leva à frente junto com a Cris. E eu acho que é uma contribuição maravilhosa que cada um de vocês faz para o direito na sociedade e para a democracia, né? A gente vai debater mais essas questões. Eu quero convidar vocês eu vou trazer também jornalistas indicados pela Ju, jornalistas indicados pela Ju também para a gente conversar. Vamos falar mais sobre isso tudo. Eu vou abusar um pouco do tempo de vocês mais para frente, tá bom? E agora, uma boa tarde aí em Genebra, uma boa tarde para o Eduardo. Onde você está, Eduardo? São Bernardo. Em São Bernardo. E para a Ju, que está aqui em São Paulo. Ju, está em São Paulo? Isso. Então tá bom. Tô. E um grande abraço para vocês, um grande beijo e muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito, muito feliz com essa participação, tá bom? E depois eu mando para vocês o vídeo disso aqui, para vocês poderem acompanhar o que nós debatemos juntos, tá bom? Tchau, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Tchau. Obrigado a todas e todos que estiveram conosco.